Senhor, está aqui tua filha. Nada menos que as palavras de vida eterna possam sair do interior dela, encontrando os nossos corações. Há diversos corações, Pai, com diversos sentimentos aqui nesta noite. E que cada um deles possa ser encontrado por essa palavra. E que saiamos daqui, Senhor, transformados. Não apenas diferentes, mas transformados. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem, igreja? Amém, glória a Deus. Bora dar sequência a essa série de mensagens que a gente começou há algumas semanas atrás, falando sobre Jesus e as mulheres. Amém, irmãos? Gente do céu, é até difícil da gente escolher assim os textos que vão ser pregados aqui, porque é tanta narrativa linda dos encontros que Jesus teve com as mulheres, que a gente fica assim, ai meu Deus, eu vou falar de todos, vamos passar o resto do ano só falando de Jesus e as mulheres. Mas nessa noite, abra sua Bíblia aí, em Mateus 15, versículos de 21 a 28, em nome de Jesus. Esse é um texto que traz uma das falas mais duras de Jesus. É o texto de Jesus com a mulher cananeia. E diz assim a palavra do Senhor. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Aleluia. Há um convite do céu pairando sobre este lugar nessa noite, meus irmãos. E a nossa oração é: doce Espírito Santo de Deus, toca nos nossos corações, mantenha os nossos corações abertos a essa palavra. Que o teu coração esteja aberto, que o teu coração esteja aberto nessa noite, em nome de Cristo Jesus. A história que a gente acabou de ler, irmãos, traz um incômodo muito grande junto com ela. Porque, como a gente disse logo no início, né, a gente vê Jesus assumindo uma postura que a gente não está acostumado a ver Jesus assumir. Nunca. Ele trata aquela mulher de um jeito muito esquisito. A gente fala assim: Jesus é tão acolhedor, né? Jesus é tão cheio de compaixão. Tem gente aí que acha que Jesus é até um ursinho puff, assim, que a gente pode ficar aprontando. E Jesus, menininho. E aí, de repente, Jesus trata essa mulher desesperada, com tanta dureza, com tanta aspereza. E isso nos choca num primeiro momento. Mas aqui, o que Jesus está trazendo para cada um de nós é um profundo ensinamento. O Mestre Jesus aplica um ensinamento para todos os que estavam reunidos naquela casa. A mulher junto com os seus discípulos. Se a gente tem um olhar um pouco mais atento para esse texto, a gente vai perceber que a mulher cananeia, ela não aparece aqui como uma história separada de todo o contexto do capítulo 15. Não. A
A mulher cananeia aparece como clímax, como ponto alto de uma história que começa com Jesus, mais uma vez, combatendo a religiosidade dos fariseus e dos escribas, lá no começo do capítulo 15. Olha só, o que a gente leu aqui no versículo 21 é: saindo dali. De onde? Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ler assim: saindo dali. De onde que Jesus saiu? Volta lá no versículo 1 e 2 que a gente vai descobrir que Jesus estava em Genezaré, quando alguns fariseus e escribas saem de Jerusalém e vão numa viagem até Genezaré, só para perguntar para Jesus o seguinte, olha só o que fala: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? A acusação desses escribas e fariseus contra Jesus e os discípulos era que eles transgrediam a tradição dos homens, que eles transgrediam a tradição dos anciãos. Por quê? Porque eles não lavavam as mãos quando comiam. Nesse ponto aqui, Marcos 7,2, que vai trazer a mesma narrativa, a mesma história que a gente está lendo aqui nessa noite, vai ser um pouco mais específico e vai trazer um ponto adicional. Porque em Marcos 7,2 está escrito assim, que os fariseus e os escribas viram que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, sem lavar. Comiam pão com as mãos impuras. E aí a minha imaginação, muito fértil, ficou assim, divagando, e aí a gente lembra que um pouquinho antes de Jesus ser confrontado por esses fariseus e esses escribas, ele opera um grandioso milagre que nós conhecemos como a multiplicação de 5 pães e 2 peixes no meio de um deserto para uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus, o próprio pão da vida, é quem faz de 5 pães e 2 peixes um banquete para aquela multidão. E provavelmente alguns fariseus e escribas estivessem infiltrados no meio daquela multidão. Talvez alguns desses fariseus e escribas tivessem participado desse banquete maravilhoso. Talvez eles também tenham tido a sua fome saciada no meio daquele deserto, mas tudo o que aqueles guias cegos conseguiam ver eram mãos impuras, quebrando a tradição dos homens. Aqueles homens que se consideravam profundos conhecedores da lei do Senhor, tinham tido o seu entendimento, como Paulo vai dizer em Coríntios, cegado pelo Deus deste século, de tal maneira que eles não conseguiam enxergar a glória do Deus que eles diziam adorar através de Cristo Jesus. Tudo o que eles conseguiam ver em Jesus e nos discípulos era uma ofensa contra as tradições humanas, quando eles tocavam o pão com as mãos impuras. Tudo que eles conseguiam ver em Jesus e os discípulos era uma ofensa contra o sábado, quando aqueles tocavam nos cegos, nos mudos, nos coxos e nos endemoniados e os libertavam. E aí Jesus vai responder a esses líderes religiosos com uma outra pergunta. Muito legal isso, né? Eu, como ansiosa, sempre que alguém me faz uma pergunta, eu já quero responder na lata, sabe? Resolver rápido, já próximo. Mas Jesus não. Ele dá a corda, ele estica o chiclete. Estica. E ele vira para esses religiosos e pergunta assim, lá em Mateus 15:3. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês?
A gente não vai ter aqui tempo hábil, né, para explanar todo esse texto do capítulo 15, um texto muito rico de detalhes. Mas o que salta aqui aos nossos olhos é que a cegueira daqueles religiosos era tão grande que eles estavam desprezando o que era profundo, sublime e eterno, que era o mandamento de Deus, para viver em função das suas próprias tradições. E o que fica aqui de alerta para nós é: precisamos ter os nossos olhos espirituais exercitados para enxergar aquilo que Cristo realmente deseja que a gente enxergue. Não as tradições dos homens, não aquilo que a gente considera correto ou impuro ou puro, mas aquilo que Cristo deseja que a gente enxergue. E aí chegamos ao versículo 11 do capítulo 15, quando Jesus propõe um ensinamento, que eu imagino que seja o versículo central desse texto do capítulo 15, que vai levar a gente de volta lá para a história da mulher. A gente não esqueceu da mulher. O versículo 11 vai dizer assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o quê? O que sai da boca. E aí ele explica isso no versículo 18, dizendo assim: o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E por fim Jesus conclui no 20: são estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Irmão, me diga uma coisa: de que adianta mãos limpas quando o coração está apodrecido? Aqueles homens observavam rigorosamente as tradições dos anciãos, mas todas as vezes que eles abriam a bela boca deles, o que saía de dentro deles era impureza. E é nesse contexto que a gente é apresentado para essa mulher cananeia, que, ao chegar diante de Cristo, estava numa profunda desvantagem moral, cultural e espiritual. Jesus, ele primeiro sai da região de Genezaré e vai escondido para os arredores de Tiro e Sidom, porque as ameaças à vida de Jesus estavam ficando cada vez mais sérias. E aí, justamente quando ele não queria ser encontrado, essa mulher fica sabendo da presença de Jesus. E o que o texto vai mostrar para a gente é que ela passa a incomodá-lo com um clamor incessante: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Eu não consigo imaginar qual era a dor desta mãe. Mas nós, quantas vezes vemos possessões demoníacas acontecendo, mas aqui o texto é enfático ao dizer que a filhinha dela estava horrivelmente endemoniada. Essa menina tão pequena já sofria as prisões de Satanás. E essa mãe clamava. O texto vai dizer que essa mãe clamava. Aqui o verbo é um pretérito imperfeito. Eu clamava, tu clamavas, nós clamávamos, eles clamavam, vós clamáveis, eles clamavam. Pretérito imperfeito, que no grego quer dar uma ênfase ao tipo de clamor dessa mulher. Era um clamor contínuo, ininterrupto, provavelmente irritante. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, eu estava aqui, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ei, Pedro, não sei o que. Senhor, filho de Davi, tem compaixão. Era um clamor ininterrupto. Provavelmente estava irritando. Mas uma coisa é muito interessante. Quando essa mulher cananeia chama a Jesus pelo seu título messiânico, Senhor, filho de Davi. Talvez ela não tivesse clareza do que significa
filho de Davi. Mas ela sabia, a fama de Jesus tinha chegado até ela, e ela sabia que Jesus não era uma pessoa como todas as outras. Aos poucos, a consciência do Cristo, do filho de Davi, a gente vê na vida dessa mulher cananeia, que começava a ultrapassar as fronteiras de Israel e começava a chegar aos povos gentios. Chegou até nós, e como nós somos gratos a isso. O filho de Davi, a quem os judeus tanto desprezavam, irmãos. O filho de Davi, que um pouquinho antes estava tendo que discutir com os líderes religiosos a respeito de lavar as mãos, estava agora diante daquela mulher cananeia. E ela não o despreza. E aí não tem como a gente esquecer de João 1, de 11 a 13, quando ali João vai falar que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus, aquela mulher, então chega diante de Cristo pedindo àquele Cristo, mesmo que ela ainda não pudesse ver a promessa 100% revelada de Jesus Cristo ao mundo. Hoje nós sabemos que não tínhamos direito de carne, não tínhamos sangue nobre nas nossas veias, não tinha como a gente chegar a Cristo pela nossa vontade própria. Se você consegue chegar a Cristo, é pura e simplesmente por causa do próprio Deus. Aquele grupo de homens que estava com Jesus estava se irritando com o clamor dela. Não sei por que homem se irrita tanto com mulher, né? Não sei por quê. O Paulo não, graças a Deus, ele não se irrita nunca comigo. Os discípulos começaram a falar assim: mande-a embora, Jesus, manda ela embora, ela está gritando atrás de nós, manda ela embora, Jesus, por favor. Esses discípulos, eles há uns versículos antes, no versículo 12, eles ficam preocupados com os fariseus, porque os fariseus tinham ficado escandalizados com a fala de Jesus. Eles chegam para Jesus do mesmo jeitinho, eles chegam para Jesus e falam assim: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Só que agora, quando essa mulher chega diante desse grupo de homens, eles se escandalizam com o clamor da mulher desesperada, do mesmo jeito que os fariseus estavam se escandalizando com as mãos impuras dos discípulos. Do mesmo jeito. Eles tinham se preocupado com a oposição dos líderes a Jesus, mas eles não se preocupavam com a angústia dessa mulher. E é normal, gente, na cultura do primeiro século, a maneira como eles tratam essa mulher não tem nada de especial. Primeiro, ela era o quê? Uma mulher. Uma mulher. Aonde? No Oriente Médio. Falando com homens. Desacompanhada. Se hoje, século 21, 2024, qualquer uma de nós, mulherada, chegar lá para falar com qualquer um daqueles homens, desacompanhada e se dirigindo diretamente a eles, provavelmente a gente toma uma pedrada na cara. No mínimo. Imagine como era isso no primeiro século, no Oriente Médio. Só que ela também era uma mulher cananeia. E Mateus coloca aqui a origem do povo dessa mulher para lembrar os leitores dele que ela era da origem de inimigos dos filhos de Deus. Vocês lembram dos cananeus? Tem muita história sobre esses cananeus. E ela, como uma mulher, no primeiro século, se dirigindo a um líder judeu, desacompanhada, desonrando a sua própria linhagem, ela chega diante de Jesus, de uma linhagem de origem pagã, clamando
a um grande mestre judeu. Mas Jesus, contrariando os discípulos e todas as probabilidades daquela mulher ser expulsa daquele lugar, tinha muitos motivos, Jesus ele não atende ao clamor dos discípulos. Jesus não manda aquela mulher embora. Jesus começa a dialogar com aquela mulher, mas o diálogo com aquela mulher se inicia com o silêncio. Olha só. Ela clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas o 23 vai falar que Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. O diálogo com Jesus, a oração dessa mulher a Jesus começa com silêncio. E quantas vezes eu e você derramamos as nossas orações desesperadas aos pés da cruz e tudo que a gente ouve é o quê? Silêncio. O silêncio, irmãos, é um grande teste para nós. É uma prova dura, porque o nosso coração é barulhento. No presente século, quando a gente vive debaixo de um sentimentalismo tão tóxico, às vezes o simples silêncio de Deus é interpretado pela gente como rejeição de Deus, como indiferença de Deus. E a gente fala, Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Por que o Senhor fica em silêncio enquanto eu clamo? Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitas vezes o silêncio de Deus no meio da nossa tempestade interior e exterior é mais do que suficiente para tirar a gente da presença. Rapidamente. A gente fica ali um tempo clamando, orando. O silêncio de Deus paira. A gente fala, o Senhor não está me ouvindo. Eu bato a poeira dos joelhos, coloco-me de pé, enxugo as minhas lágrimas. E aí eu começo a recorrer. Eu vou atrás de algum ser humano que me escute e que me responda, já que o Senhor permanece em silêncio. É assim ou não é, mulherada? Não é, né? Vocês estão permanecendo em silêncio, mas o silêncio é revelador. Oi, amiga. Ai, você não sabe. Ai, por favor, preciso de uma ajuda. Hã? O silêncio de Deus faz o quê com a nossa boquinha? Mas essa mulher, ela persiste aos pés do Senhor, apesar do inicial silêncio. Olha só que coisa linda. Ela rompe a primeira barreira que se coloca diante dela, apesar do inicial silêncio de Jesus. Ela permanece aos pés do Senhor. Ela persiste ali. Ela sabe que é dali que é o único lugar que pode vir a resposta e ela permanece. E no momento em que ela decide romper com a barreira do silêncio, outra barreira surge. O texto vai dizer lá no versículo 24 que Jesus agora responde a essa mulher. Mas a resposta de Jesus é: não fui enviado senão a casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui, Jesus está reafirmando o seu propósito. A casa de Israel era a prioridade do filho de Davi. A gente vê que a ordem de Jesus para os discípulos lá em Atos 1:8 é: indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e indo até os confins da terra. Num primeiro momento, a missão de Jesus se concentraria em seu próprio povo. Mas o fato de Jesus ter atendido ao clamor dessa mulher enche o nosso coração de esperança, porque Paulo vai falar em Romanos 15:12 que haverá uma raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. A raiz de Jessé estava diante daquela mulher. E nele, na raiz de Jessé, aquela mulher esperava. Ela podia até ter recorrido aos senhores e aos deuses da sua religião pagã. Mas é no Filho de Davi, em Cristo Jesus, que ela reconhece que não estava só mais um milagreiro.
Cristo recebe aquela mulher quando mais nenhum mestre judeu receberia. E o texto nos diz então que aquela mulher prostrada aos pés do filho de Davi, prostrada aos pés do filho de Davi, o 25 vai dizer que ela o adorou, dizendo: Senhor, me ajude, me ajude. O coração daquela mulher idólatra era capaz de reconhecer que Cristo era o único capaz de socorrê-la. A resposta do clamor daquela mulher, o clamor que saiu daquela mulher, flui de um coração adorador. Adorador. Mas, irmãos, há uma terceira barreira. Mesmo que aquela mulher estivesse ali prostrada aos pés do Senhor e o seu clamor por socorro fosse adoração, ainda assim, Jesus se volta mais uma vez para ela e diz: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Cancela Jesus. Cancela ele, gente, pelo amor de Deus. O que ele está falando para essa mulher aqui? Vai aparecer no Fuxico Gospel Jesus. Tem que cancelar ele. Jesus responde àquela mulher com algo que os estudiosos vão entender que é uma mini parábola. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Os judeus, eles não gostavam dos cães. Os cães, naquele tempo, a gente falou disso há um tempo atrás, né? Eles não eram os nossos pets, eles eram animais selvagens, comedores de lixo, comedores de carniça. Era um termo ofensivo que os judeus usavam para xingar os gentios. Então, eles viravam para os gentios e chamavam aqueles gentios de cães. Mas os filhotinhos, os cachorrinhos, eles ainda eram aceitos dentro das casas, tanto na sociedade gentia quanto na sociedade judaica. E esses cachorrinhos, eles eram alimentados pelas migalhinhas. Criança gosta de fazer isso, né? Pega um pedacinho, joga lá para o cachorrinho. Era esse a parábola que estava ali sendo proposta para aquela mulher. E o argumento que ela usa para mostrar que Jesus tinha razão. Esse é o primeiro caso da Bíblia de uma pessoa que se inclui numa parábola de Jesus e que recebe aquilo. Ela vai falar: é verdade, Senhor. Ela não vai rejeitar, não. Mas se fosse com a gente rejeitava. Ah, não preciso disso. Não preciso disso, onde já se viu? Ele está me xingando aqui? Já não basta todos os judeus me xingarem, esse mestre agora vai me xingar? Não preciso disso, vou me embora daqui. Seria a nossa reação, irmãos. Tem sido as nossas reações. Todas as vezes em que, em buscar ao Senhor, a gente sente a indiferença de Deus contra nós, a gente sente que Deus está distante, a gente sente que o Senhor não nos atende, o que a gente faz, irmão? Vou-me embora daqui, não vale a pena orar, não vale a pena ler a Bíblia, não vale a pena ir para a igreja, não vale a pena, tudo isso é uma grande perda de tempo. Vale a pena mesmo? É estar no bar. Vale a pena mesmo? É sair com os meus amigos, é fazer coisa desse mundo, meu, porque o Senhor é assim ou não é, igreja? É, vocês estão quietos, né? Jesus. Mas essa mulher é o primeiro caso de alguém que entende a parábola de Jesus, entra nessa parábola e se julga não merecedora. A adoração dela surge de um coração cheio de fé. E o coração dela, lembra da questão da impureza das mãos? O coração dela está sendo revelado aqui para nós. Ela vai falar o seguinte: é verdade, Senhor, eu não sou digna. Tim Keller vai explicar isso dizendo assim, que essa mulher diz, em outras palavras, para Jesus: Senhor, dá-me o que eu mereço, o que eu não mereço, com base na... Ai, desculpa. Vou ler tudo de novo. A mulher não diz: Senhor, dá-me o que eu mereço com base na minha bondade. Mas o que eu não mereço com base na sua vontade. E assim a gente chega ao fim dessa mensagem. Lembrando as palavras de Jesus para aquela multidão e para aqueles fariseus e escribas. Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca,
mas o que sai da boca, isso sim contamina a pessoa. Camine, por favor. Isso sim contamina a pessoa. Irmãos, hoje a gente pode desfrutar do banquete da graça. Porque o pão vivo que desceu do céu foi derramado abundantemente sobre a vida de cada um de nós. Algo que para aquela mulher naquele momento era impensável, hoje nós podemos desfrutar. O Cristo Jesus, pão vivo que desceu do céu, tinha suprido aquela imensa multidão com pães e peixes e foi rejeitado pelos seus. Mas aquela mulher de um povo impuro e rejeitado pede: uma migalha só, Senhor, é suficiente. Uma migalha só, apesar dos obstáculos, ela reconhece ali que o filho de Davi estava diante dela, a raiz de Jessé estava diante dela, a esperança dos gentios estava diante dela, e o que sai do coração dela é a adoração. A gente não sabe o nome dessa mulher, mas a gente sabe com certeza que ela foi uma adoradora, porque ela sabia que não era merecedora nem da graça, nem do favor do Senhor, e assim mesmo ela se prostra aos pés desse Senhor e permanece, porque mesmo que ela não pudesse se fartar com o pão dos filhos, ainda assim ela sabia que uma migalha que caísse da mesa do Senhor era mais do que suficiente para socorrer a causa dela. Aleluia! Mas agora eu tenho algumas perguntas, irmãos, para fazer para cada um de nós, para fazer para os nossos corações. Olha para dentro de você, olha aí para o mais profundo do teu coração e responda sinceramente: você tem adorado ao Senhor como aquela mulher cananeia adorou? Você tem permanecido aos pés do filho de Davi, mesmo quando ele fica em silêncio? Feche os teus olhos, Joy, por favor. Meu irmão, minha irmã, o que é que sai de dentro de você quando os obstáculos surgem no seu relacionamento com o Senhor? O que é que sai? Quando a gente clama a Deus e Ele fica em silêncio, o que é que sai de nós? É adoração ou é murmuração? Jesus vai falar que a adoração daqueles líderes religiosos era infértil e vazia. Ele vai falar assim: esse povo me honra com os lábios, em vão me adoram, porque eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A adoração deles tinha se resumido a cumprir ritos e preceitos religiosos da tradição dos homens. E olha que eles tinham recebido o privilégio de sentar à mesa com o Pai. Eles eram filhos legítimos, mas eles preferiram seguir o caminho da adoração vazia, que não produzia fé e não produzia salvação. A situação daqueles homens provou que mesmo que eles estivessem com as mãos limpinhas, o coração deles estava impuro. Mas aquela mulher, com todas as circunstâncias contrárias, se prostra e adora, e continua prostrada, e continua adorando, dizendo: Senhor, eu sei que eu não sou digna do teu favor, mas apenas as migalhinhas da tua mesa, só as migalhinhas da tua mesa são suficientes. Só as migalhas. Jesus tinha alimentado com banquete uma multidão, e ela sabia que só as migalhas eram suficientes. O texto vai continuar dizendo que nenhuma ordem de Jesus foi necessária para que aquele demônio terrível deixasse a filha daquela mulher. Jesus apenas diz: que seja feito como você quer. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada.
Meu irmão, se você pudesse colocar de pé aí no teu lugar. Hoje nós podemos desfrutar do privilégio de sermos filhos de Deus. Se aquela mulher se contentava com as migalhinhas que caíam da mesa do Senhor, imagine se ela tivesse na posição que nós ocupamos hoje na mesa do Senhor. Aquela mulher permaneceu apesar das barreiras circunstanciais que se impunham contra ela. Será que nós temos permanecido ou temos escapado da presença de Deus? Ao primeiro obstáculo, ao segundo obstáculo, ao terceiro obstáculo. Mas é o Senhor que está diante de nós, não importam quantos sejam os obstáculos, apenas as migalhas já seriam suficientes. Fecha o teu olho, meu irmão. Esse é um momento de nós pensarmos e orarmos a respeito da posição que nós temos ocupado diante de Deus. E se nós não temos sido como aqueles líderes religiosos que desperdiçavam o seu privilégio, perdendo tempo com questões banais, com questões secundárias. Será que você e eu não temos desperdiçado o nosso privilégio e nos assemelhado muito mais aos fariseus e religiosos do que a essa mulher cananeia? Fecha o teu olho aí e ore ao Senhor, irmão. É mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de correção, de cura, de transformação, de restauração do nosso interior, de posicionamento como filhos de Deus. Não poderemos entrar no reino do Senhor se não nos assemelharmos ao Senhor. É tempo de assumirmos um posicionamento diante dele. Por isso, Senhor, nesta noite, aqui neste lugar, que se chama a tua casa de oração, onde o teu povo está reunido, nós queremos consagrar este tempo ao Senhor, colocando o nosso coração diante de ti. Só o Senhor sabe como está o coração de cada um, o coração do pecador, o coração daquele que paralisou durante a jornada, daquele que há muito tempo não encontra prazer nas tuas palavras e na tua presença. O Senhor sabe daqueles que nem ao menos te conhecem e acham que conhecem. O Senhor sabe como é a situação de cada um dos teus filhos aqui nesta noite. E o Senhor, sem medida, derrama uma porção de graça e misericórdia sobre nós. Obrigada por isso, Senhor, porque nós podemos receber de ti essa bondade que é imerecida. Nós não precisamos nos contentar com as migalhas que caem da mesa, porque o Senhor arrastou a cadeira e nos chamou para sentar à mesa. Mas, Senhor, abre o nosso entendimento, abra os nossos corações, para que nós possamos viver com uma consciência plena do Deus a quem servimos e adoramos, Senhor, não somente de palavras, mas com um coração sincero e quebrantado. Há um povo ainda neste tempo que te honra com os lábios, mas que o coração está longe do Senhor. Que aqui neste lugar o Senhor encontre pessoas que te honram com os lábios e com um coração pegando fogo pela tua presença, pela tua glória, para ver a tua alegria estampada no teu rosto, para ver a satisfação do Senhor pelo teu penoso trabalho através das nossas vidas, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Que as barreiras não sejam um empecilho para o teu povo, deles buscarem o Senhor, deles te encontrarem, deles te amarem. O Senhor chama filhos, o Senhor não chama simplesmente escravos que te sirvam de uma maneira impessoal e distanciada. O Senhor chama filhos para sentar numa mesa. Quantos filhos do Senhor o Senhor tem
tem encontrado de verdade neste lugar. Toca no coração, no mais profundo de cada um de nós aqui, presentes aqui, aqueles que pensam estar de pé. Toca nestes corações. Traga consciência de pecado, justiça e juízo sobre cada um de nós. Ainda há tempo de salvação para cada um de nós. Que seja hoje, que seja agora, que seja neste tempo. Nós clamamos pelo teu socorro, clamamos pelo teu favor, clamamos pela liberdade do teu Espírito, clamamos pela alegria do teu Espírito, pela plenitude da manifestação da tua presença, sendo derramada sobre os corações, neste tempo, no santo, glorioso, poderoso nome, a quem adoramos e servimos, Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça de Cristo Jesus, o Filho de Deus, e que as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus oramos e entregamos esse tempo a Ti, Senhor. Amém e amém. E amém. Amém, igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém.